Eu sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado. Vai fazer o concurso do CNU, precisa pegar essas dicas práticas que eu estou falando, então pega papel e caneta, vamos anotar, porque depois a gente vai para a parte prática, treinar as questões da banca SES Gran Rio, que não são questões assim tão desafiadoras para a matemática. Se você conseguir estudar, pegando realmente o que importa e tentando aplicar na prática, claro que o ideal é treinar questões de nível fácil, depois médio, depois difícil, pode ter certeza, mesmo que você tenha uma base fraca, você vai sim conseguir. Então, dando continuidade, você já deve ter assistido um vídeo aí de trigonometria, eu coloquei um vídeo de geometria plana e hoje eu vou gravar a parte 11 do edital de vocês de matemática, que é a parte de geometria espacial. Qual a diferença da geometria plana para a espacial? A geometria plana, ela estuda área e perímetro. Uma coisa que eu não falei é que perímetro é algo muito simples, talvez vocês lembrem, perímetro é soma dos lados. E às vezes essas questões simples também caem em prova, porém o grande desafio vai ser encontrar um dos lados, né? Falei lá das áreas, o perímetro, você anota aí, é a soma de todos os lados, mas existe a geometria espacial. A geometria espacial, ela é formada por várias figuras planas. Então, por exemplo, se eu pego uma lata de leite, numa lata de leite eu tenho lá, por exemplo, uma circunferência, um círculo em cima, embaixo, e aí ao redor ali, se eu for abrir aquela figura, é um retângulo, por exemplo, né? Se eu pego uma caixa de sapatos, são 6 retângulos. Se eu pego uma pirâmide, tem ali, por exemplo, um quadrado com triângulos na lateral. Então a gente vai imaginar a figura plana, só que juntas, formando algo que forma um espaço dentro, por isso se chama geometria espacial. E o que é que eu preciso saber de geometria espacial? A gente precisa basicamente saber volumes e áreas das figuras, tá? E que figuras são essas? As campeãs de prova são os prismas. Então anota aí, prismas, com certeza vocês vão ter que saber área e volume de todos os prismas. Quem são os prismas? O campeão, claro, é o cubo e o paralelepípedo. Prismas são figuras espaciais que têm duas bases. Esse é o conceito, diferente da pirâmide. A pirâmide ela tem uma base só. O prisma ele sempre vai ter duas bases. Aqui é o cubo formado por quadrados, aqui um paralelepípedo formado por triângulos. Existe um prisma de base. Eu não sou muito boa de desenho não, viu, gente? Prisma de base triangular. Existe um prisma de base quadrangular, mas ele não é o cubo, porque ele é formado a altura dele é diferente das dimensões da base. E existe o prisma ainda de base hexagonal, em que a gente precisa conhecer o hexágono para poder fazer a conta. O hexágono é formado por 6 lados. Vamos lá. Tendo essas figuras aí anotadas no papel, vocês vão ter que lembrar o seguinte: para esses dois, as formas são um pouco à parte. Para esses 3, vocês já memorizam tudo junto para facilitar a vida de vocês. Então, para prisma, qual a forma de área e volume do cubo? Já que ele é formado por 6 quadrados, a área dele é 6 vezes a medida do lado ao quadrado. Já o volume, comprimento, largura e altura, todos na mesma unidade, aí vai ser o lado elevado ao cubo, tá certo? Aqui, a área dele, já que eu tenho comprimento, largura e altura diferentes, e eu tenho 2, 2 e 2, então vai ser 2 vezes a medida de cada retângulo. A área de cada retângulo, A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Essa é a forma de área para paralelepípedo. O volume do paralelepípedo é justamente o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá certo, gente? Muito cuidado, porque às vezes cai alguma pegadinha relacionada a um dos lados do quadrado. O quadrado ele pode ter uma diagonal e ele pedir para você encontrar o lado ainda do quadrado. Lembrando que a fórmula diagonal do quadrado, eu vou anotar aqui pequenininho, é o lado raiz de 2. Mas se for a diagonal de ponta a ponta do próprio cubo que ele queira, a diagonal do cubo é o lado multiplicado pela raiz de 3. Então, já anota as fórmulas que você pode precisar e precisa memorizar. Uma ótima técnica para memorizar isso aqui, não tem jeito, é pela repetição, vai visualizando, pega post-it ou pega uma folha de ofício, faz um mapa mental, cola na parede que você vai conseguir.
Tá, diagonal aqui do cubo, ou do paralelepípedo, perdão, ele pode pedir a raiz quadrada do comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Agora, para esses três, vocês se lembram que eu falei que é mais prático? Existe uma fórmula só de área e volume para os três. O que é que vai mudar? Somente a área da base, já que aqui é um triângulo, aqui é um quadrado e aqui é um hexágono. Então, aqui, por exemplo, a área dele é sempre, já que eu tenho duas bases, duas vezes a área da base, mais a área lateral. A área lateral são os lados, e todos os lados deles são retângulos. Se vocês imaginarem essas figuras em 3D, vocês percebem que aqui eu tenho 3 retângulos, aqui eu vou ter 4 retângulos e aqui eu vou ter 6 retângulos, porque a base tem 6 lados. Então, a área da base, eu preciso saber a área da base de cada figura dessa. Por isso que é interessante você assistir meu vídeo anterior, porque você vai ver que lá eu dei as áreas de figura. Ah, Laca, mas você não deu a área de hexágono. Anota aí que eu vou revisar as 3 agora. Em triângulo equilátero, a área é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui a área a gente sabe que é o lado ao quadrado. E aqui a área é 3L quadrado, raiz de 3 sobre 2. Porque, na verdade, é uma simplificação, gente. O hexágono, ele tem 6 triângulos equiláteros. Então, se eu botar 6 aqui na frente dessa fórmula e simplificar o 6 com 4, resulta justamente nisso aqui, tá certo? Então, a fórmula de área de qualquer prisma que não seja cubo e paralelepípedo, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Laca, como é que eu encontro a área lateral? É só multiplicar base vezes a altura e multiplicar pelo número de faces que eu vou ter. Aqui, por exemplo, seria base vezes a altura multiplicado por 4, aqui base vezes a altura multiplicado por 3, aqui base vezes a altura multiplicado por 6, tá certo? E aí, volume é uma fórmula única para todos eles. Volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base multiplicado pela altura, eu encontro o volume de qualquer um desses prismas. Entenderam? Então, anota isso, deixa lá colado na parede, porque vocês precisam memorizar. Ultimamente, as últimas provas da César Gran Rio vem sendo explorado muito a parte de geometria. Então, tem que saber trigonometria, às vezes as relações métricas no triângulo, a principal é Pitágoras, as fórmulas de área, perímetro e essa parte de geometria espacial. Porém, aqui eu só estou falando de prisma, então eu vou apagar o quadro agora e a gente também vai anotar para circunferência, que é, na verdade, o cilindro, perdão, e para pirâmides. A gente precisa também ter uma base de pirâmides. Porém, 99% de chance do desenho na prova de vocês ser uma dessas 5 figuras que eu desenhei, que são, no caso, os prismas, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver aqui a pirâmide. A pirâmide, anota aí, pirâmide. A pirâmide, ela pode ser de base quadrangular e ela pode ser de base triangular. Cuidado que às vezes ele pode não colocar o desenho e o nome dessa pirâmide aqui pode vir lá o nome tetraedro. Então, se vier o nome tetraedro, é porque isso aqui é uma pirâmide também, tá bom? Sendo que aqui ela é formada por triângulos. E aqui tem um quadrado e um triângulo. No geral, a fórmula de área de triângulo, no geral, é a área da base mais a área lateral. E aí vem um grande desafio. A área da base, vocês já sabem calcular a área da base, mas a área lateral são triângulos. E esses triângulos, muitas vezes, a questão dá um lado e dá esse, mas não dá, por exemplo, a altura do triângulo. E aí eu vou ter que recorrer para quem? Para o que a gente aprendeu antes. Trigonometria ou Pitágoras, na maioria das vezes. Eu vou ter que fazer uma relação de Pitágoras aqui para achar a altura do meu triângulo. Porque eu preciso fazer base vezes altura sobre 2 e multiplicar pelo número de faces. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 faces, multiplico por 4. Aqui faz base vezes altura sobre 2 multiplicado por 3. Então, muita gente tem dificuldade, quando a gente for para a prática, vocês vão ver, muita gente tem dificuldade em achar a lateral, mas dá para fazer tranquilamente. E o volume é uma forma só, área da base, multiplicado pela altura, só que agora é dividido por 3, tá certo? Entenderam essa parte? Espero que tenham gostado, espero que meus vídeos estejam ajudando vocês. Curte, tá? Compartilha com quem vai fazer também essa prova ou precisa estudar esse assunto. Um forte abraço e bons estudos!